Fala, galerinha do 8º ano do CEAL, tudo bem com vocês, crianças? Aqui quem fala é a professora Céfara e a videoaula de hoje é direcionada à continuação do assunto triângulos e quadriláteros. Falaremos de quadriláteros, então vamos lá, meus amores, acompanhe a nossa videoaula a partir da página 125. Vamos lá, meus amores, iniciar o nosso assunto, quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas 2 diagonais, ou de a soma dos seus ângulos internos ser sempre igual a 360 graus. Como assim, professora? Por que a senhora afirma que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Muito bem, crianças. Todo quadrilátero pode ser decomposto em 2 triângulos por uma diagonal. Prestem atenção no quadrilátero ABCD. A setinha vermelha está indicando que esse quadrilátero ele foi decomposto em 2 triângulos. O triângulo ADC e o triângulo ABC. Ok? Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual à soma das medidas dos ângulos internos de 2 triângulos. Ou seja, 180 graus mais 180 graus é igual a 360 graus. Logo, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, ok? Vamos agora falar de elementos de um quadrilátero. Quem são os elementos que o compõem? Vértices, lados, ângulos internos e diagonais. Pois bem, você pode me perguntar, professora, quando falamos de triângulo, você não falou em diagonal. Por que eu não falei de diagonal? Lhe respondo agora. Porque os triângulos, eles possuem vértices consecutivos. O que são vértices consecutivos? São aqueles que estão seguidos um do outro. Ou seja, se eu tenho um triângulo ABC, quem são os meus vértices? ABC. Então, A, que é seguido de B, que é seguido de C e que vai ser seguido de A. Você me entendeu a ligação? Pois bem, já dentre os elementos de um quadrilátero, eu tenho vértices consecutivos e também terei vértices não consecutivos, o que vai gerar, então, a diagonal. Veja bem, se eu focar no vértice A, ele vai estar seguido de quem? Do E e do vértice O. Ele vai seguir o vértice I? Não. Por quê? Nesse momento é que se cria um intervalo. Ok? Então, os vértices A e I, nesse momento, não estão ligados. Eles passam a ser o quê? Opostos. Veja bem, vamos focar. Um outro exemplo, vértice E. Quem é que está ligado ao vértice E? Está ligado o vértice A e o vértice I. Quem não está ligado ao vértice E? O vértice O. Então, nesse momento, E e O não são vértices consecutivos. Eles são vértices não consecutivos. Por isso, o vértice E e o vértice O são o quê? Diagonais. Tudo ok? Então, feito isso, já sabemos por que a diferença entre os elementos de um quadrilátero para elementos de um triângulo. Porque eu tenho sequências apenas nos triângulos de vértices consecutivos. Já nos elementos de um quadrilátero, eu terei sequência de vértices consecutivos e não consecutivos. Esses não consecutivos dão o conceito de quê? De diagonal. Então, falando em conceito, vamos lá conceituar novamente.
O que são lados? São os segmentos de reta que contornam o quadrilátero. E quem são os lados desse quadrilátero AE e O? AE, EI, IO ou A, ou AO, conforme você desejar. Quem são os vértices desse quadrilátero? A, E e O. E o que são vértices mesmos? São os pontos de encontro entre os dois lados. Quem são os ângulos internos desse quadrilátero? A, acento circunflexo, E, acento circunflexo, I, acento circunflexo, O, acento circunflexo. E o que são ângulos internos? São ângulos determinados por dois lados consecutivos de um quadrilátero. E, por fim, o que são diagonais? Segmentos de reta cujas extremidades são dois vértices, o quê? Não consecutivos, que acabamos de falar de um polígono. Dessa maneira, são os segmentos de reta que ligam dois vértices e que, ao mesmo tempo, não são lados. Tudo certo? Dentre a classificação dos quadriláteros, destacamos os paralelogramos e os trapézios. Vamos ver primeiro o que são paralelogramos. São quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Podem ser classificados de acordo com as suas medidas: retângulo, losango e quadrado. Retângulo possui os quatro ângulos internos retos. Losango possui os quatro lados com as mesmas medidas. Já o quadrado possui os quatro ângulos internos retos e os quatro lados com a mesma medida. E agora, se eu te perguntar, qual é a semelhança e a diferença entre retângulo e quadrado? Semelhança: ambos possuem os quatro ângulos internos retos. Qual a diferença? É que o quadrado ele possui os quatro lados com a mesma medida. Tudo certo? Ainda falando na classificação dos quadriláteros, vamos falar agora dos trapézios. Figuras geométricas pertencentes ao grupo dos quadriláteros e que possuem um par de lados paralelos. E se eu te fizer uma pergunta, qual a diferença entre os quadriláteros paralelogramos e trapézios? É que os paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos. Já os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos. Cuidado, crianças, pode ser uma pergunta de prova. E quanto à classificação dos trapézios, nós temos quem? Trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo. Trapézio isósceles, os lados opostos não paralelos possuem a mesma medida. No trapézio escaleno, os lados não paralelos não têm a mesma medida. E trapézio retângulo possui dois ângulos retos, ou seja, dois ângulos de 90 graus. Tudo ok? Pois bem, meus amores, vamos colocar em prática o que acabamos de aprender? Falamos de quadriláteros, então vamos lá solucionar os exercícios do seu livro nas páginas 126, 127, questão 2, apenas a letra A, e questão 3, página 128 e página 129, questões 7 e 8, certo? Muito bem, meus amores, chegamos à finalização de mais uma videoaula. Essa videoaula que deu continuação ao assunto triângulos e quadriláteros. Meus amores, beijos, fiquem com Deus e até as nossas próximas postagens.